Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje é muito importante, prepare o seu coração, mas eu quero dar as boas-vindas a você ao Arena. Esse aqui é o Arena, é o nosso estúdio, nosso cenário, que é a nossa casa. Quando eu estou aqui, é como se eu estivesse na sua casa e é como se você estivesse aqui. Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje, que Deus te abençoe grandemente. Um abraço também para todos os meus amigos que acompanham o Arena em todo o Brasil e também na América do Sul e também no mundo inteiro. Obrigado a vocês que recebem as nossas caravanas, os nossos evangelismos por toda a América do Sul e que Deus multiplique as bênçãos sobre cada um de nós. Bem, o Arena é um programa de TV, mas é também um programa de rádio, de internet. Então vai aqui um abraço para todos os amigos da Rádio Novo Tempo. Obrigado, amigos, por ouvirem o nosso programa. E também um abraço para todos os meus amigos da internet. Nós temos um monte de pessoas que acompanham pela internet. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. O Arena está nas redes sociais. Você vai lá no Facebook, é facebook.com/Arena do Futuro. O @Arena do Futuro é o Twitter. E também o Instagram, é só você colocar @Arena do Futuro. Nós estamos nas principais redes sociais com o objetivo de levar esperança e uma mensagem de salvação para o seu coração, certo? Outra coisa, nós temos aqui um curso bíblico maravilhoso, que é a razão pela qual estamos fazendo essa temporada, que se chama Apocalipse, Revelações de Esperança. É esse aqui, ó. E esse curso é uma bênção, um lançamento, é novo. Você pode adquiri-lo de graça. É só você entrar no site apocalipse.com. E aí nós temos esse material totalmente disponível para você. E se você quer baixar o nosso app, o nosso aplicativo, é só você então ir lá na Apple Store ou no canal que você costuma usar. E aí você baixa então Apocalipse RA. E ali você tem um aplicativo, você tem todas as informações, tudo de maneira muito bem preparada para você estudar a palavra de Deus. Está bem? Agora veja só, hoje nós vamos falar sobre o tema 6 desse curso. Você que já entrou no nosso site, já deu uma olhadinha, mas você que não entrou ainda, olha como esse curso é bonito, tá vendo? Ele é bem bonito. Então hoje, agora, nesse programa é o tema 6, que é uma pergunta interessante. O tema de hoje é: quando tudo será resolvido? É uma pergunta. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos de volta para o tema de hoje, que é muito importante. O tema de hoje é uma pergunta: quando será que tudo será resolvido? E essa pergunta nos faz fazer um estudo bíblico sobre o maior acontecimento da história, a volta de Jesus. Você sabe que as coisas nessa terra estão ruins, elas estão indo de mal a pior, não é verdade? E você lembra o que está escrito em Isaías capítulo 24, aqui estou abrindo a Bíblia, Isaías 24, olha que texto esse daqui, é um texto de arrepiar, já vou começar lendo o texto direto. Veja, Isaías 24, versículos 4, 5 e 6, segura aí meu irmão, diz assim: a terra pranteia, olha, a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Uau! Isso é impressionante. A terra está desolada, vazia, os problemas se avolumam, a coisa se complica, o pecado se multiplica, a rebeldia é aberta, tudo muito aberto, as pessoas parecem não ter mais o temor de Deus no coração. E o texto diz assim: isso acontece por causa dos homens. Os homens transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Diante disso, surge uma pergunta: quando será que tudo isso vai terminar?
Quando será que tudo isso vai acabar? E aí nós chamamos a sua atenção para um outro texto que é contundente, que é outra pergunta. E esse outro texto está aqui em Mateus, capítulo 24. Olha que texto, hein? Mateus 24, versículo 3. Olha o versículo 3. O texto poderoso. Capítulo 24, está aqui? 3. Muito bem. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Entendeu? Isaías fala que o mundo está com problemas. E aqui Mateus diz que Jesus estava aqui na terra, no Monte das Oliveiras. Os seus discípulos se aproximaram e fizeram esta pergunta: Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Quando acontecerá tudo isso? Foi uma pergunta que tem dois viés, dois canais, duas possibilidades de resposta. E nós vamos ver agora na Bíblia. A primeira questão foi quando? Quando que tudo isso vai acontecer? Quando que vai acabar tudo isso? Quando é que Jesus vai colocar um ponto final na história do sofrimento da humanidade? Quando é que vamos parar de chorar de tanto sofrer? Quando será que vamos viver uma vida sem ver a dor, sem sentir a dor, sem ir a um hospital, sem tomar o remédio, sem fazer cirurgia, sem poder dormir direito à noite? Quando será que tudo isso vai acabar? Essa foi a pergunta. Quando Jesus vai voltar? Quando que o mal será eliminado? Quando? Resposta, Mateus 24, verso 36. Esse texto responde à pergunta da seguinte maneira. Olha o 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus foi claro ao dizer o seguinte: ok, eu vou acabar com o sofrimento, eu irei voltar para buscar vocês. Mas sobre o dia da minha volta, o dia em que tudo isso vai acabar, ninguém sabe. Não foi revelado para o homem, não foi revelado para vocês, somente Deus é quem sabe. Então, o dia ninguém sabe, a hora ninguém sabe, quando ninguém sabe. Sabemos que Jesus vai voltar e sabemos que ele vai acabar com o sofrimento desse mundo, mas quando ninguém sabe. Só que o texto de Mateus 24, 3, diz que a pergunta não foi só sobre quando, mas tem mais um complemento. O outro é: que sinal haverá? Essa é a pergunta. Quando ninguém sabe, mas que sinal haverá? Então, esse é um outro ponto interessante. E quando você fala em sinal, aí você tem que voltar para Mateus 24, você tem que ir para Lucas 21, e nós temos que ir para 2 Timóteo, 1 Timóteo, onde os textos são muito claros, contundentes, sobre que sinal haverá. Jesus fez uma lista de acontecimentos mostrando o sinal de que ele voltaria. Em Mateus 24, por exemplo, nós temos de maneira muito clara, assim, e de maneira também bem didática, nós temos no versículo 4, Mateus 24, 4, quando ele fala assim, cuidado para ninguém vos enganar. Então Jesus fala que haveria enganos. Outro ponto do verso 4 que ele fala é o seguinte: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, ou seja, falsos cristos. Então ele fala, cuidado com o engano e cuidado com os falsos cristos. E o verso 5 ele fala assim, cuidado com os falsos cristos, e no verso 6 ele acrescenta dizendo, e vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, e ele fala, não se assustem, porque isso vai acontecer mesmo. Então ele fala das guerras. No verso 7 ele fala assim, haverá nação contra nação, reino contra reino. E ele ainda fala, cuidado, vocês vão ver terremotos em grande escala, com uma sequência impressionante. E no verso 8 ele fala assim, porque tudo isso é o princípio das dores. Virá tribulação, virá angústia, virá sofrimento, o ódio vai crescer, vai se multiplicar. Versos 8, versos 9, verso 10. Aí você chega no versículo 12, ele fala assim, e a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar. Olha quanta coisa. E o verso 13 ele fala assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o verso 14 ele fala assim, e o evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Você viu, com respeito a quando, ninguém sabe, mas quando perguntou que sinal, Jesus então faz uma lista de acontecimentos. Ele fala o engano, os falsos cristos, os falsos profetas, os terremotos, as guerras, os rumores de guerras, a fome. Ele vai colocando tudo isso e depois fala assim, o ódio, a raiva, a perseguição, o amor vai se esfriar, as pessoas vão perder a fé. E ele vai numa lista enorme, dizendo, estas coisas todas, essa lista toda, ela faz parte do grande sinal da volta de Jesus. E quando chega no verso 14, Jesus fala assim,
o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Percebeu? Então, quando? Ninguém sabe. Mas o sinal que Jesus deixou está se cumprindo todos os dias diante dos nossos olhos. Mas, quando você observa tudo isso, aí você tem que fazer uma outra consideração. E a consideração é a seguinte: ok, Jesus então vai voltar mesmo? Sim, ele vai voltar mesmo. E como é que eu posso afirmar que Jesus irá voltar? Bom, pelos sinais você já pode perceber, mas eu vou mostrar para você aqui um texto de João 14, versículo 1, quando ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Agora o verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Verso 3. Então, o texto de João 14, de 1 a 3, mostra de maneira muito clara que Jesus mesmo prometeu voltar. A promessa da volta dele não é minha, não é da igreja adventista, não é da sua igreja, não é de nenhuma igreja, nenhuma religião. Quem disse que Jesus voltaria foi ele mesmo. Ele disse: eu virei outra vez. Ele disse: eu vou para o meu pai e depois eu volto para buscar vocês. E perguntaram: quando vai ser isso? Ele falou assim: ninguém sabe o dia, somente meu pai, Deus não revelou. E alguém pergunta: e haverá algum sinal? Sim, haverá algum sinal. Haverá terremoto, haverá guerra, haverá rumor de guerra, haverá falso profeta, falso Cristo, engano. E é aquela lista toda lá de Mateus capítulo 24 que eu mostrei para você. Entendeu? Então a coisa vai ficando clara, não é? Jesus disse: eu voltarei, ele vai voltar. Tudo que Jesus prometeu até hoje ele cumpriu, e essa promessa é a promessa mais incrível da história. E quando a gente vai para Apocalipse, que é o nosso livro principal dessa série, no capítulo 1, verso 7, aí a coisa fica mais clara, aí vem uma bênção tremendaça. Olha lá, 1:7 de Apocalipse: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Aqui nós temos vários detalhes. O primeiro é que o texto fala assim: ele vem com as nuvens e todo olho verá. Ou seja, ele vem lá em cima. Jesus não vem de baixo, ele vem de cima. Será visível, todo olho verá. Olho literal, nós o veremos. E ele fala assim: todo olho verá, e diz assim: até aqueles que o ultrapassaram, ou traspassaram, ou seja, aqueles que mataram Jesus, aqueles que traspassaram suas mãos com os cravos, os seus pés, enfiaram uma lança aqui do lado, ou seja, esses homens que mataram Jesus também verão Jesus. Eles estão mortos, mas eles irão ressuscitar para ver Jesus e cumprir essa palavra. Entendeu? Bem, meu amigo, o texto é claro: Jesus vem nas nuvens, todo olho verá. Agora, que mais? Que mais diz a Bíblia sobre isso? Veja o que mais diz a Bíblia sobre isso. Aqui, por exemplo, eu quero chamar a sua atenção para Mateus, capítulo 24. Olha só, Mateus, está bem aqui, capítulo 24, versos 30 e 31. Está escrito aqui. Capítulo 24 de Mateus, versos 30 e 31, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, Jesus virá visível, e não só será visível, será audível, porque os anjos virão tocando trombetas, vai ter som. Então, nós vamos ver Jesus e vamos ouvir o som das trombetas. Uau, já fico arrepiado aqui, hein? Vamos ouvir o som das trombetas e Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. O diabo vai tentar fazer contrafação, vai tentar imitar, vai tentar criar situações, mas não vai conseguir. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, todo olho verá, então os anjos virão tocando trombetas, a terra vai tremer, Jesus vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, que morreram firmes na fé, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Na volta de Cristo, os fiéis que já morreram ressuscitarão e serão levados com ele para os céus. Nesse mesmo dia, os fiéis que estiverem vivos não morrerão, serão transformados, totalmente transformados, e também serão levados para os céus. Na volta de Cristo, todos os fiéis serão levados para os céus.
E nesse mesmo dia, as pessoas que não aceitaram a Jesus, que estiverem vivas, irão morrer, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, verso 8. E naquele mesmo dia, os que não aceitaram Jesus e que já estão mortos, vão permanecer mortos por mais 1000 anos. De maneira que a volta de Jesus é um ponto final na história da humanidade. Os fiéis serão levados para os céus e os infiéis ficarão mortos no pó da terra. Está claro? E então, esse planeta vai ficar vazio e escuro. Jesus vai levar seus filhos para os céus e esse mundo vai ficar vazio e escuro por 1000 anos. O diabo e os anjos maus, aquele 1/3 que foi expulso do céu, e Satanás e essa quantidade de anjos maus ficarão aqui na terra, vagueando solitários de um lado para o outro, nesse abismo, nesse lugar escuro, porque a terra vai estar vazia, escura, como um abismo. O diabo e os anjos maus ficarão aqui durante 1000 anos. Durante os 1000 anos. E os fiéis estarão nos céus e os ímpios estarão mortos. A volta de Cristo é para colocar um ponto final na história do pecado, na história dessa humanidade pecaminosa. É isso que diz a Bíblia. Agora que você tem uma ideia mais completa sobre a volta de Jesus, temos que considerar o seguinte: quais são os cuidados que devemos ter e qual é a preparação ideal que devemos fazer para que naquele dia estejamos salvos e não perdidos? Qual é a orientação da palavra de Deus? Sabe que durante esse período que estamos vivendo agora, esse momento que estamos vivendo é o momento mais importante, é o momento mais solene, mais delicado. Sabe por quê? Porque é justamente agora, nesses últimos dias, porque nós estamos nos últimos dias, em que os enganos do inimigo são tão bem elaborados, são muito bem preparados para enganar, para confundir, para levar as pessoas à perdição, à apostasia, à transgressão, à rebeldia. O diabo tem trabalhado de maneira muito minuciosa para tentar impedir, atrapalhar, bloquear a sua salvação. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado nesse período agora. Estamos vivendo momentos solenes. As profecias estão se cumprindo. Logo, logo, Jesus vai voltar. E agora você e eu temos que tomar muito cuidado, prestar muita atenção nos detalhes da profecia, no que está acontecendo no mundo de maneira geral. O ponto principal a ser destacado nessa ideia que estamos colocando para você agora é o seguinte: veja só para você ter uma ideia do que o ponto principal que eu quero destacar com você é o que está escrito aqui em Coríntios. Nós vamos analisar aqui um texto que é extremamente importante. Nós poderemos citar aqui vários textos, vários, mas nós vamos citar aqui apenas alguns textos. E eu vou mostrar para você aqui uma passagem da Bíblia que com certeza vai chamar muito a sua atenção. Estou em 2 Coríntios, abra a Bíblia comigo, abra. 2 Coríntios, capítulo 11, vamos começar aqui a partir do versículo 13. Capítulo 11, versículo 13 de 2 Coríntios, diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois o que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ouviu isso? Que coisa, hein? Tá louco. Viu isso? O texto fala assim, ó, cuidado, porque o diabo, ele pega os seus anjos maus, os seus ministros, e os transforma em ministros de justiça. E não se admire, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Entendeu? O próprio livro de Mateus fala que o diabo vai tentar imitar a volta de Cristo. Mateus 24, a partir do verso 25 em diante, diz muito claramente que o diabo vai aparecer imitando a Cristo. Isso é muito sério, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Veja o que diz aqui, ó, Mateus capítulo 24, bem aqui, capítulo 24 de Mateus. Nós vamos para os versos 26 em diante, o 26 em diante. Aliás, o 25, na verdade, já vai. Mateus 24, verso 25, fala assim: vede que eu tenho predito,
Porquanto se vos disserem, eis que Jesus está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Entendeu? O diabo pode aparecer numa região da terra, transfigurado, imitando a Jesus, como se fosse Jesus, com aquela cara que todo mundo imagina que é a de Jesus, aquele cabelo, aquela barba. O diabo pode aparecer em algum lugar do planeta e ser mostrado pelo Facebook, não é verdade? Ou por Instagram, ou por outra rede social, ou por uma transmissão qualquer, uma live qualquer, e alguém pode falar assim, olha, Jesus voltou, e todo olho verá pela internet. Mas não é isso. Primeiro, quando Jesus voltar, ele não vai voltar só numa região da terra e vai ser transmitido pela internet para o mundo inteiro. Não. Jesus virá nas nuvens dos céus, nas nuvens, todo olho verá de maneira literal. Vai ser um milagre, vai parar tudo. Então, assim será a volta de Cristo. O diabo, ele vai aparecer e alguém vai dizer assim, eis que Cristo está aqui, está ali, está acolá. A Bíblia fala assim, não acrediteis, porque esse não é Cristo, é o diabo. Então, nós temos que olhar para a Bíblia e saber que Jesus vem nas nuvens dos céus, literalmente, que ele vem acompanhado de milhões e milhões de anjos, literalmente, que os anjos vão tocar trombetas de verdade, que Jesus vai voltar aqui, mas não vai pisar na terra, vai ficar nas nuvens, e que Jesus vai ressuscitar os seus filhos, e que Jesus vai levar os seus filhos para os céus, e esse planeta ficará vazio e escuro por 1000 anos. Então, esse é o foco, esse é o texto, essa é a orientação da Bíblia para que você não seja enganado. Temos que estudar esse livro com atenção, com interesse, com sinceridade, para não só entender o texto, mas também absorvê-lo e praticá-lo e colocá-lo no coração. Amém? Meu amigo, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, é que ele vai colocar um ponto final na história do sofrimento da humanidade. Agora, tem uma pergunta interessante. Por que será que Deus não revelou o dia da volta de Jesus? Por que será que nós não sabemos o dia da volta de Cristo? Por que será que a Bíblia não revela isso? Quer saber? Vem cá, vamos sentar aqui. Se você quer saber, eu vou mostrar para você e contar para você com base na Bíblia. Deixa eu arrumar aqui meu paletó e eu quero convidar você para chegar mais perto. Pode vir aqui, chega mais perto. Vem cá. Vem cá, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está na igreja, por favor, chega mais perto. Isso, vem, pode vir mais perto. Aí, eu sou o seu pastor, eu sou o seu amigo, e eu quero conversar com você. Na verdade, existem 3 acontecimentos mencionados aqui, que Deus não revelou o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano a ninguém. Um deles é o dia da nossa morte. Ninguém sabe quando vai morrer. Sabemos que vamos morrer, mas quando ninguém sabe. Não foi revelado. Número 2, o dia em que a porta da graça irá se fechar. Também nós não sabemos, não foi revelado ao homem. Sabemos que a porta vai se fechar, mas quando ninguém sabe. E terceiro, o dia da volta de Jesus. Também ninguém sabe. Só Deus é quem sabe. E por que Deus não revelou? Porque Deus não quer que você viva com medo de uma data. E segundo, Deus não quer que você viva uma vida displicente, despreocupada e só se prepare na hora H, na véspera do dia. Porque daí não seria sincero, seria algo com interesse, algo superficial, algo totalmente material e não espiritual de verdade. Então Deus não revelou o dia nem a hora para que você pudesse estar com Ele o tempo todo. Nós precisamos estar preparados todo o tempo. Não somente na data da volta de Cristo, mas todo o tempo, toda hora. E para evitar essa situação da pessoa não ser sincera e tal, Deus não revelou o dia nem a hora, nem da sua morte, nem da porta da graça e nem da volta de Cristo. Uma coisa é certa, aqui em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus sempre diz hoje, não endureça o seu coração. Meu amigo, antes que Jesus volte, você precisa voltar-se para Ele.
Antes que esse dia chegue, você precisa chegar mais perto de Jesus. Você precisa se preparar hoje, porque amanhã não existe. Amanhã não está na Bíblia. O que está é hoje, é agora. Você está em casa, está no trabalho, está no hospital, está numa penitenciária, está numa igreja, está num pequeno grupo. Não importa onde você se encontra agora. Ouvindo pela rádio, não importa também. O que importa é que Deus está chamando você para que você se prepare para a volta de Cristo. E quando é que deve se preparar? Hoje. Hoje. Ah, pastor, mas eu tenho uns problemas para resolver. Não importa, se entregue a Jesus hoje, com problema e tudo. Pastor, mas eu não tenho muita fé. Se entregue sem fé mesmo. Pastor, mas sou católico. Se entregue você que é católico. Não, mas eu sou evangélico já. Se entregue você também. Mas pastor, o meu pecado é muito grave. Eu não posso seguir Jesus. Claro que você pode. A salvação é para pecadores. Jesus morreu para salvar pecadores. Não fique aí cabisbaixo, derrotado, achando que não tem mais solução, que não tem mais saída. Tem sim. Não há nenhum caso perdido para Deus, não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Basta você se arrepender, basta você confessar, basta você abandonar e Deus vai perdoar você, vai dar um novo coração, uma nova vida, uma nova chance e você vai hoje nascer de novo, nascer da água, do Espírito, passar pelo batismo, se preparar, confessar seus erros, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, Ele está chegando, meu amigo. Eu creio na volta de Cristo, você também crê na volta de Cristo. A Bíblia fala da volta de Cristo, o Apocalipse fala da volta de Cristo. É agora, é hoje, é o dia de você tomar uma atitude como nunca tomou e se entregar definitivamente ao nosso Pai Celestial. Amém? Você aceita se preparar para a volta de Cristo? Você aceita se preparar para esse grande dia? Se você aceita, levante a sua mão. Apenas levante a mão e diga, pastor, eu aceito, eu quero, eu vou me preparar. Muito bem, meus parabéns. Então agora, vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, ora comigo, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa grande promessa. Obrigado por essa grande certeza. Obrigado por essa grande esperança. Obrigado, Senhor, porque Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, eu e meus amigos do Arena queremos estar preparados para subir e para viver contigo para sempre. Muito obrigado por essa grande bênção e por essa grande salvação. Nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém.